Fala aí, pessoal. Beleza? Como é que vocês estão? Vamos aí para dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Mais uma aula aí. Hoje a gente vai falar de bezerro, tá? É uma aula que a gente vai falar das principais doenças que acometem bezerros, né? Existem várias doenças que podem acometer bezerro, mas a gente vai falar das mais comuns de acontecerem, tá? Muito bem, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre os cuidados que a gente deve ter com os recém-nascidos. Antes da gente falar dos problemas, a gente vai falar do que a gente pode fazer para evitar que a gente tenha esses problemas, né? Então, a primeira coisa é o piquete maternidade, né? Então, é importante que dentro da propriedade, independente se ela é de corte ou se ela é de leite, que a gente tenha um local específico para essas vacas parirem. E é um pouco diferente quando a gente fala de gado de corte, gado de leite, porque a vaca de leite, quando eu for falar para vocês de manejo de ordenha, vou falar que o manejo pré-parto dela é diferente da vaca de corte. Mas enfim, né? É importante você ter essas maternidades dentro da propriedade. É importante o rodízio dessa maternidade, porque senão você concentra muita vaca parindo ali no lote, depois você coloca outro lote ali parindo. Daqui a pouco esse piquete está um local extremamente contaminado por várias bactérias, vírus, então é importante o rodízio de maternidade, né? Então aí tendo um vazio aí de 20 a 30 dias sem parir, então é importante. A gente pegar, por exemplo, gado de corte, a gente tem que ter normalmente maternidade para as vacas e maternidade para as novilhas, que vão ser primíparas. Lembrando que nós não vamos misturar essas categorias, então elas não vão parir junto também. Então é importante essa divisão, essas divisões de maternidade, se possível, tá? Como é que a maternidade normalmente tem que ser próximo do curral ou próximo da casa do peão, né? Porque ele sai de manhã, vai fazer alguma coisa, tá olhando a maternidade. Ele volta para almoçar, tá vendo a maternidade. Sai pós o almoço, tá vendo a maternidade. Volta de tarde para casa, tá vendo a maternidade. Então, qualquer problema que tenha de parto com essas vacas, ele tá ali por perto para poder olhar, verificar se não tem, se não está acontecendo nenhuma vaca está enroscando, alguma coisa do tipo assim. Muito bem. Colostro, gente, né? Importantíssimo, tá? O colostro, tá? É importante que a gente tenha na propriedade um banco de colostro, né, de vacas sadias, né? Esse banco de colostro o colostro ele pode ser congelado ou também existe um tipo de silagem de colostro, tá? Mas para transmissão de anticorpo, o melhor é o congelado. A silagem de colostro ela serve mais como forma nutritiva, tá? Então é importante a gente ter, se tiver algum problema com o parto, a vaca morrer ou não dar leite, a gente tem um banco de colostro para poder alimentar esses bezerros, né? O colostro, gente, é importante, tá? Que ele seja ingerido, inicie o e que ele seja ingerido até 4 horas após o nascimento, tá? Então esse é o momento em que onde as microvelocidades intestinais elas estão abertas para poder absorver os anticorpos do colostro. Ele vai continuar absorvendo depois? Vai, só que vai diminuindo a quantidade, tá? Ele vai diminuindo. De 12 a 24 horas ele já não absorve mais nenhum tipo de anticorpo. Ele simplesmente serve como fonte nutritiva, né? E normalmente esses bezerros eles vão ingerir colostro aí até 3 dias de vida, tá? Então, na vaca, naturalmente, ela vai mudando, né? Com em torno de 5 dias a 7 dias, ela deixa de produzir o colostro e passa a produzir o leite, né? Ela muda totalmente a composição. Então, conforme os dias vão passando, ele vai caindo as concentrações, né, que tem no colostro e vai se tornando leite, tá? Então, numa média aí 3 dias de vida. Se você for nutrir esse animal com colostro, 3 dias é suficiente. Mas lembrando que tem que ser tem que ingerir uma quantidade de colostro nas primeiras 4 horas de vida, aproximadamente 15% do peso vivo, tá?
que ele vai ingerir, que seria o ideal. Aí, gente, o colostro tem 3 relações importantes para a gente falar. Uma é o tempo, já falei para vocês aqui que o ideal é que ele ingira até no máximo 4 horas após o nascimento. Qualidade do colostro, se é um colostro que tem qualidade. Então, tempo de ingestão, qualidade e quantidade, tá? Que é 15% do peso vivo. Então, todos esses 3 fatores é de fundamental importância para que você tenha uma boa imunidade sendo transmitida para esse bezerro do colostro das suas mães. Então, olha lá um quadro comparativo entre o colostro e o leite, tá? Então, a gente tem um colostro com bem mais porcentagem de gordura em relação ao leite. Proteína, olha só, 4 vezes, mais de 4 vezes o tanto de proteína que tem o leite. Minerais, vitaminas e imunoglobulinas, né, que é o nosso foco, né? Olha o leite aqui, 0,6 versus 48%. Né? Então isso é o que nós levamos em condição no colostro, a grande quantidade de imunoglobulina, né? IgG, IgM, IgA, né? Sendo 90% aí a IgG responsável pela imunidade do sistema do organismo do animal. Então isso é a grande importância. Mas para que ele tenha toda essa composição, gente, ele precisa ter qualidade. Então algumas vezes a gente precisa preparar um colostro. Como é que a gente prepara colostro? Vacinando a vaca no pré-parto. Então você força o sistema imune dela a trabalhar, vacinando ela antes do parto, e dela pare e passa um colostro de qualidade para os seus bezerros posteriormente. Muito bem. Então, primeiro cuidado que a gente conversou é colostro, né? Desculpa, piquete de maternidade. Deixa eu se preocupar com o piquete de maternidade. Segundo, colostro. Terceiro, gente, desinfecção do umbigo. Né? Então, após a mamada do colostro, isso é importante, tá? Principalmente em vaca de corte. Vaca pariu, gente, deixa ela quieta lá. Deixa o bezerro levantar, deixa ele mamar, deixa ela reconhecer que é o filho dela. Depois a gente vai pensar em colostro, tá? E também fazer a desinfecção do umbigo. Então, primeira coisa, deixa ela reconhecer. Tem gente que apavora, já vai na vaca lá, já vê a vaca, já larga o bezerro, já não pode nem olhar para a cara do bezerro mais. Principalmente receptora. Gado de leite é diferente, né? Normalmente o bezerro não tá ao pé, então você pariu, você vai lá, já pega o bezerro, já leva o bezerreiro, já vai dar o colostro pela mamadeira. Então é outro conceito, tá? Então, como é que funciona a desinfecção do umbigo? Então a gente vai usar, um dos produtos que a gente vai usar é iodo 10%, tá? Importante a gente colocar tanto na parte externa como na parte interna, tá? Isso aqui vai queimar, tem que ser o iodo 10%, tá? O iodo não resolve, tem que queimar e tem que fazer uma imersão de pelo menos 1 minuto, tá? No iodo 10%, para evitar que a gente tenha problemas futuros, né? Tem gente que gosta de usar umbicura também, tá? Depois do iodo 10%, você passa esse umbicura, ele fica meio verdinho assim no local. Ele serve o quê? Para evitar que mosca entre, tá? Ele é um ótimo repelente. Mas, gente, não dá para substituir o iodo 10% pelo umbicura, ou pelo lepicídio, ou tipo spray prata, ou tipo de coisa. Quem faz a queima no umbigo é o iodo 10%. Aí você pode usar o umbicura? Pode, você pode passar o umbicura lá, vai evitar que moscas cheguem perto ali e sente ali. Doramectina, tá? 1%, ou a doramectina 3,5%. Tá? A dose de ambos é 1 ml para cada 50 kg de peso vivo. A gente estava usando muito o Dectomax, que é a doramectina 1%. Só que ele não tem segurado mais. Então a gente já passou a usar o Trel, que é a doramectina 3,5%, que segura. Vai evitar que dê miíase nesse umbigo posteriormente. Já é o vermífugo do animal logo ao nascimento, que a gente vai voltar a fazer vermífugo nesse animal só lá com 120 dias de vida, tá? Pro bezerro, a gente utiliza bastante também, é uma penicilina e ivermectina, tá? Ele adora 1 ml para 8 kg de peso vivo, né? E eles tem muito bezerro, gente, que nas fazendas o pessoal reclama: "Ah, tá formando hérnia. Tá formando hérnia, tá formando hérnia". Na verdade não é hérnia, tá? Na verdade é onfloflebite, que é a doença que a gente vai falar em seguida. Então, esse Provizerro ele serve para prevenir a onfloflebite, tá? Então,
é bastante utilizado, tem uma ótima eficácia, tá? Por ser um antibiótico, o fluflebite é uma infecção bacteriana desse local do umbigo, então você faz para prevenir. Mas se ele for bem curado com iodo 10% e umbicura, teoricamente não seria necessário usar o Provizerro. Mas às vezes, mesmo fazendo assim, a gente tem problema de onfloflebite, então a gente instituiu o Provizerro como protocolo para poder utilizar. Muito bem. Justamente para chegar ao que? Aqui. Vamos falar da onfloflebite. Nada mais é do que a infecção do úrico, né? Isso é a infecção desse local aqui. Então, a gente tem ela conhecida como caroara no Mato Grosso, mal do tarde, né? Que normalmente ela começa aí com aproximadamente a partir de uma semana de vida, 10 dias, começa a aparecer, às vezes até antes, essa onfloflebite, que é essa infecção. A gente tem problemas com infecções secundárias, que a gente vai conversar depois, principalmente as artrites, né? Que é a poliartrite, que é uma consequência da onfloflebite. Essa infecção, gente, a onfloflebite, ela acontece nas estruturas umbilicais, ocorre comumente em animais recém-nascidos, está associado ao nível de contaminação do ambiente, falha na transferência da imunidade passiva e desinfecção tardia do umbigo. Então, é uma associação. Então, lembra lá que eu falei para vocês do piquete maternidade, que tem que estar revezando o piquete, que não pode trazer a vacada em 1000 vagas para parir no mesmo piquete, mesmo que seja em momentos distintos? Porque você vai ter um ambiente com um alto grau de contaminação ambiental. Então, vai favorecer o aparecimento dessa onfloflebite. Falha na transferência de imunidade passiva. O que é isso? Ou é porque ele não mamou colostro na quantidade correta, ou que o colostro não tinha a qualidade correta, tá? Ou o tempo, né? Não mamou o colostro no tempo correto. Então, todos esses três fatores fazem causar falha na transferência da imunidade passiva. E desinfecção tardia do umbigo. Então, gente, como é que é ocorre? Então, vaca pariu, né? Hoje cedo, à tarde, o ideal é que você à tarde já vá lá e já faça a desinfecção desse umbigo. Oi? Pô. O Fabinho tava falando aqui comigo, aqui rapidinho. Então pariu à tarde. Vaca pariu à tarde, vai fazer desinfecção no outro dia. Agora não pode deixar lá 2, 3 dias lá, a vaca pariu, tal, para fazer a cura do umbigo do bezerro, porque senão a gente vai ter essa falha na transferência, vai ter essa infecção devido à desinfecção tardia do umbigo, tá? Então, são esses três fatores principais que causam onfloflebite. Agentes, a gente tem vários agentes envolvidos aí. Se a gente for ver aí, são o quê? Agentes ambientais. Estafilococcus, streptococcus, actinomyces, Escherichia coli, proteus. Então o quê? São agentes do ambiente. Olha lá, instalação de miase por isso, eu acabei de falar com o Fabinho, vou começar a gaguejar aqui agora. Cochleomia omnivorax, né? É muito comum, quem já teve em fazenda, tem esse contato, vaca pare lá, passa lá 2, 3 dias, 4 dias, pega o umbigo e tá cheio de bicho, cheio de miase. O que é isso, gente? É reflexo de umbigo mal curado, né? Só que essa infecção por miase faz com que abra-se uma porta de entrada para todos esses agentes. Tá? Então, vaca, bezerro que bicha o umbigo, a gente fala, no termo pionês, provavelmente vai desenvolver uma onfloflebite. Tá? Só que por que acontece a miase? Porque o umbigo foi mal curado. Tá? Por que a gente aplica o trel? Para evitar também que aconteça, se por acaso lá, porque o umbigo lá que você fala, coloca o iodo 10%, tá tudo certinho, umbicura. Quando ele cai, né, com aproximadamente 7 dias de vida, mais ou menos, ele cai, o umbigo. Lá onde ele caiu, fica um pouquinho úmidozinho, um pouquinho de sangue ali. E ali a mosca aproveita. Então, às vezes, você precisa pegar esse bezerro e dar mais uma queimadinha nesse local. Só que quando a gente aplica o trel, a mosca vai sentar, vai colocar os horas, a árvore vai eclodir, elas vão morrer por causa que a doramectina está agindo. Tá? Então, essa é a pegada da doramectina e do pró-bezerro. Por isso que eles evitam a onfloflebite, que ela aconteça. Então, tudo tem um porquê, tá? Desses medicamentos aí. Percas econômicas. Diminui ganho de peso, custos com tratamento, retardam o crescimento,
promovem depreciação da carcaça em bezerros. Já vai entender que a gente tem uma evolução para poliartrite desse quadro. Bem provável quando você tem um animal com onfloflebite ele desenvolva poliartrite futuramente. E a morte, né, gente? A perca do bezerro, né? No caso de sepsemia, que acontece também. Então, existem alguns trabalhos que demonstram que um bezerro que pega miíase nessa fase, diz que ele nunca vai chegar a desenvolver o potencial que ele teria para desenvolver. Tá? Então é bem sério isso. É uma coisa simples, rotineira de se vem fazendo, mas é bem sério. Não pode deixar pegar bicho no umbigo. Não pode deixar ter miíase. Tá? Tem que cuidar. Porque senão você tem todos esses problemas aí. Tratamento é custoso. Principalmente que, ó, retarda o crescimento do animal. Então você não vai chegar ao seu desempenho máximo. Tá? Então, olha, o cordão umbilical, gente, para que ele serve? Nutrição e oxigenação. Quando está dentro da barriga da sua mãe. A partir do momento que ele rompe e o bezerro, a vaca pare, ele não tem mais função nenhuma. Né? O animal possa respirar pela narina, a nutrição dele é pela boca, que ele vai mamar, então o cordão umbilical já não serve mais para nada. Né? Então ele ali é um complexo de veias e artérias umbilicais e o úrico. Né? Então o que você tem que fazer, gente? Primeira coisa, se ele tiver muito grande, é cortar, né? Nunca corte ele aqui no toco, tá? Aqui, ó. Tá bem certinho isso aqui, ó. Com a mão aqui, ó. Mas é realidade, tá, gente? Se for nas propriedades, ninguém vai pôr luva pra mexer nisso aqui, não. Tá? Se tiver brucelose aqui, já pegou. Mas enfim, vamos lá. Ó, o que é o ideal? Até a mão aqui ajuda. É cortar aqui, ó. Tá? Então, em vez de você não corta aqui, nem aqui, você corta aqui. Não corta aqui também, não. Porque a vaca, depois, ela vai lamber isso aqui. Se você cortar aqui, ela vai lamber e vai morder e vai procurar. Porque é instinto da mãe fazer isso, cortar isso aqui. O que ela vai fazer? Às vezes ela vai machucar, tá? O canal do úrico aqui. Então, deixe sempre uns 4, 5 dedos, tá? Antes de cortar. Patogenia da onfloflebite. Tá? Acúmulo de líquidos que passam a atuar como meio de cultura. Tá? Então, todos aqueles líquidos lá servem como meio de cultura. Ideal porta de entrada de patógenos, possibilita assim, infecções umbilicais, além de complicações secundárias como a poliartrite, que é a doença que a gente vai falar em sequência. Então, se você não curar bem o umbigo, o que vai acontecer? Vai ficar úmido aquele ambiente, vai ter sangue, resto de líquido ali. Então, tudo isso vai favorecer a entrada das bactérias. Tá? A gente tem duas formas de acontecer, forma lenta e forma rápida. A forma lenta é que você consegue pelo menos visualizar a febre, a anorexia, né, aumento de leucócitos, né, e você tem um animal, a grande consequência é essa aqui, isso aqui, ó, poliartrite com claudicação, que é a próxima coisa que a gente vai ver. A forma rápida, gente, nada mais é do que uma sepsemia, que você vai ver o animal lá com febre, prostração, coma, peteca nas mucosas, desidratação, acidose e morte rápida. Ele morre muito rápido aqui, tá? Mas o mais comum é isso aqui, ó. Mas é muito comum também, você vê lá, o bezerro nasceu, tá lá, passou quase 5 dias, mamãe seu morto. É isso aqui, tá? Às vezes não chegou nem a inflamar o umbigo dele. A bactéria entra, ganha corrente sanguínea, chega no pulmão, vai, dá coração, dá sepse e morre. Diagnóstico, gente, anamnese, história clínica, você vai chegar num lugar, você vai ver, né, normalmente, quando é a forma lenta, o umbigo inchado, então você já... Ou é duas coisas para ser, ou é hérnia, ou é onfloflebite. A hérnia, você consegue movimentar a hérnia, né, você consegue ver se ela está entrando pela cavidade abdominal ou não, a onfloflebite não. E a consistência é um pouco diferente também, tá? Normalmente ela é mais macia, né? A onfloflebite no início ela é mais rígida, depois ela tende a ficar macia também. Mas você consegue diferenciar. Tá? Aqui, gente, tem alguns antibióticos que se utilizam, até porque as bactérias ainda são um pouco sensíveis ao que elas são resistentes. Existe uma grande quantidade de antibióticos que elas são resistentes, tá? Depois tem o tratamento aqui que nós gostamos de utilizar, tá aqui, ó, oxatetraciclina, tá? É 1 ml para cada 10 kg de peso vivo, tá? Ela é LA, tá? Como eu já falei para vocês, esses medicamentos LA, eles são utilizados a cada 48 horas, tá? Então a gente faz um tratamento aí de aproximadamente 4 aplicações, né, que vai dar um tratamento aí de 8 dias, né? Enfim. Poliartrite. Poliartrite nada mais é do que a consequência da onfloflebite. Porque, lembra que eu falei para você? Ela entra pelo canal do umbigo, pelo útero. Desenvolve uma infecção assim, porém há um escape desses agentes e eles vão percorrer o organismo desse animal, podendo causar uma
sepsemia, matar esse animal rapidamente, ou a forma lenta, onde um dos locais de eleição da bactéria são nas articulações. Então, a gente for ver os agentes aqui, ó, são praticamente os mesmos: Actinomyces, Escherichia coli, Streptococcus, Salmonella, Mycoplasma, Staphylococcus, bactérias do ambiente, mesma coisa, as mesmas bactérias. Com o que está relacionado? A falta de higiene na região umbilical dos recém-nascidos. Então, umbigo mal curado. Ineficiente imunidade passiva produzida por ingestão insuficiente ou tardia do colostro. Então, voltamos a falar lá. Qualidade do colostro, quantidade de colostro ingerida e o tempo que demorou para ser ingerido esse colostro. Mesma coisa. Via de entrada, umbilical digestiva. Nos dois casos pode produzir sepsemia. Forma mais comum, gente, é umbilical, tá? A digestiva não tem nada a ver com a onfloflebite daí, tá? Mas é bem rara de acontecer. A forma mais comum é a umbilical e por via sanguínea chega a articulações e causa artrite. Então, olha lá, patogenia. Na verdade, gente, para resumir a patogenia, gente, a bactéria entra lá e destrói a articulação, tá? Causando uma artrose. Você tem ocorre sinovite, seguida por mudanças na cartilagem articular, algumas vezes no osso. Membrana sinovial fica inflamada, edematosa, com a distensão da cápsula articular, provocando danos e destruição da cartilagem. Resumindo, artrose e redução dos movimentos do membro atingido. Então, a poliartrite vai evoluir para uma artrose. E por que é poliartrite e não artrite? Porque normalmente, gente, não causa só em um membro, tá? Às vezes causa nos 4 membros, em 2, em 3, às vezes em 2 articulações do mesmo membro. Normalmente é difícil a poliartrite, esse tipo de artrite, ser em uma única articulação, tá? Sinais clínicos: inflamação da articulação, crepitação audível, mobilidade reduzida, o animal começa a se movimentar de forma reduzida, formação de abscessos, às vezes uns puta abscesso na articulação, você fura aquele monte de pus, tá? Claudicação, e a gente tem sequelas, gente, como claudicação eterna, o animal nunca vai parar de claudicar, porque não, na verdade é muito difícil de curar essa artrite, deformação articular e atrofia muscular. Tem bezerro que ele deixa de apoiar o pé ou a mão no chão, e ele vai deixando de usar esse membro, deixando, daí o que acontece? Ele tem uma atrofia muscular e esse membro basicamente se perde, tá? Então é muito comum assim um ditado que a gente vê nas fazendas chamar aquele bezerro ali é nafo. O que é o nafo? Realmente é um animal que apresenta essa atrofia muscular. Aí não é só por causa de poliartrite, não. Às vezes é por queda, que comprimiu o nervo, alguma coisa, ele deixa de apoiar o pé no chão. Ou porque o animal teve poliartrite quando bezerro, se adaptou em 3 membros e ele não usa aquele 4º membro lá que está afetado. E ele acaba desenvolvendo essa atrofia muscular. Ou seja, você perde 25% da carcaça do animal de cara, só por causa disso. Articulações mais frequentes, tá? Carpiana, tarsiana, patelar, húmero, ulnar e metacarpo falangiano, tá? Mas pode acometer todo tipo de articulação a nível de membros, tá? Olha só, ó, bem clássico isso aqui, tá? Ó, esse aqui já era, tá? Isso aqui não tem mais o que fazer não. Esse vai ser um tipo de animal que, se sobreviveu, ele ficou nafo, tá? Olha o tamanho que tá a articulação dele aqui, ó. Tratamento, gente, complicadíssimo tratar, tá? A gente ideal fazer uma punção da articulação afetada e fazer antibiograma para ver a sensibilidade, né? E usa tanto antibiótico sistêmico como tópico. Daqui a pouco eu vou falar para vocês ali qual é o tratamento padrão que a gente usa. Mas por que é difícil para tratar? Qual que é o grande empecilho de você tratar a articulação? Primeiro que você faz tópico, você injeta antibiótico dentro da articulação, a chance de você estar levando uma grande quantidade de contaminantes para dentro junto com esse antibiótico é enorme. Se você faz sistêmico, a articulação é muito pouco irrigada, então o antibiótico não consegue agir. Então é complicadíssimo tratar, tá? Poliartrite. A gente tem que trabalhar para evitar que ela aconteça. Depois que ela acontece, é difícil para reverter isso aí. Qual que é o tratamento padrão nosso? A gente trabalha com ceftiofur, tá? 1 mg por quilo.
É 1 ml para cada 50 kg de peso vivo intramuscular. 7 dias de tratamento, ele é a cada 24 horas, tá? Que usa. Aí anti-inflamatório a gente pode trabalhar com flunexin meglumine, de 1 a 2 ml para cada 45 kg de peso vivo, intramuscular ou IV, de 3 a 5 dias no máximo, tá? A aplicação dele. O mal tem febre, tem muita dor, então a gente vai trabalhar com analgésico de 10 a 20 ml de dipirona intramuscular ou IV. Como é bezerro, a gente vai trabalhar com 10 ml. Lembra que eu falei para vocês? Pequenos a gente trabalha, animais bezerros, pequenos animais a gente trabalha com 10 ml. Vaca adulta a gente trabalha com 20 ml de dipirona. E a gente tem a opção de usar o meloxicam, né? Na dose de 0,5 mg por quilo, ele é 2,5 ml para cada 100 kg de peso vivo, e eu posso utilizar ele até 10 dias, né? Então, como o flunexin ele tem às vezes esse empecilho que impede a gente de usar ele mais que 5 dias, eu particularmente não gosto de usar mais que 3 o flunexin, aí quando eu vou fazer um tratamento meio longo, a gente acaba optando pelo meloxicam, que dá para a gente usar durante 10 dias, né, para a gente não acabar regaçando a mucosa gástrica desses animais. Muito bem, gente. O que eu queria falar de bezerro, para a gente iniciar a aula de bezerro, é isso, tá? Quais são as recomendações que a gente tem que fazer ao nascimento do bezerro para evitar que aconteça esse são fluflebite e poliartrite. E as duas doenças que eu tinha para falar para vocês é essa. É o fluflebite e a poliartrite. A gente vai ter muita coisa para falar sobre bezerro ainda. Vai falar sobre todos, basicamente, os principais tipos de diarreia, pneumonia. Vamos falar sobre muita coisa aí. Talvez a gente vai umas 2 ou 3 aulas só falando desse assunto de bezerros, tá? Beleza, gente? Vamos encerrar por aqui. Um grande abraço para vocês. Vamos torcer aí para essa curva desse corona aí como estabilizar. Parece que aparentemente está começando a estabilizar. Daqui a pouco vai diminuir. Mas vamos lá. Não sei se a gente vai ter aula nesse semestre ainda. Mas vamos torcer para que sim, né? E vamos se virando aí do jeito que dá. Perguntem lá no fórum lá. Eu vou tentar, não sei se eu consigo ainda para amanhã ajeitar aquele negócio daquele Zoom lá. Se eu conseguir ajeitar aquele negócio do Zoom, eu vou aviso vocês, a gente debate via por Zoom um negócio. Não sei se vocês estão mexendo com esse trem aí. Estamos tentando aprender aqui como é que funciona. A gente vai conversando, tá bom? Um grande abraço para vocês e a gente se tromba por aí.